Fala galerinha, sejam todos bem-vindos ao nosso podcast O Progresso. Eu me chamo Herbert Souza e nós falamos aqui diretamente sobre empreendedorismo. Falamos de empreendimento e não importa se é empreendimento grande ou pequeno, mas esse é o nosso tema. Eu não vou falar muito porque minha convidada chegou atrasada, eu vou deixar ela eu vou deixar ela se apresentar depois de ter chegado atrasada, por isso que atrasou. Não. Se apresenta pra sua galera aí, Lu. Olá, eu sou a Ludmila. Oi, né? Sou a Ludmila Moraes. Eu agradeço primeiramente por ter sido convidada, não é? E é uma honra para mim estar aqui. Inicialmente, não sei se é um programa já tem um grande público, mas eu agradeço estar aqui nesse momento. E vamos ver o que desenvolve. Mas eu não cheguei atrasada. Eu cheguei 30 minutos mais cedo. Não, esse papo já morreu, tá? Isso já bem, acabou. Tá bem. Mas eu vou ficar falando até o final. Lu, o que você faz? Fala pra nossa galera o que você faz. Provavelmente eles já sabem, mas fala aí o que você faz. Bom, atualmente eu sou advogada. Advogada estagiária, porque aqui a gente fica num limite, não é? E gosto daquilo que eu faço, inclusive foi o meu cliente que me indicou aqui também para vocês, e me sinto satisfeita com aquilo que eu faço, gosto e tenho prazer de estar na lead, não é? E eu acho que é isso que só, assim. Eu acho que você vai falar mais que eu, hein? Faz Você favor. acha? Vamos lá. Agora, como todo mundo já conhece nosso podcast, sabe do nosso histórico, eu preciso que você me diga como é que você veio parar aqui em Portugal. Bom, eu vim para aqui porque os meus pais já moravam cá, meu pai e minha mãe. E depois, posteriormente, veio meu ex-marido para aqui e eu vim com as nossas filhas. Com a minha filha mais nova, tinha 4 meses, que eu preferi que ela nascesse lá. E depois que eu vim para aqui, não entendia nada do português daqui de Portugal. As pessoas falavam o quê? Tudo assim, né? Já fui assaltada aqui em Portugal. Nunca tinha sido assaltada no Brasil. E fui aqui. Você foi assaltada aqui? Fui. Fui com um x-ato ainda no meu pescoço ainda. Ah, você foi literalmente assaltada, você não foi furtada? Não, fui mesmo assaltada com arma, com x-ato. Furtada a gente não vê, né? Tinha mesmo um x-ato assim no meu pescoço. Enfim, mas pronto, abafa o caso. Mas é só para falar que no Brasil eu nunca fui e aqui já fui. E aí ele falava, me passa a mala. E eu falei assim, meu Deus, eu não tenho mala. E minha mala estava aqui, né? Era a bolsa. Mas pronto. Ele não sabia nem roubar, não sabia nem o nome da bolsa, chamou de mala. Não, mas eu falei assim, eu não tenho nada. E peguei e saí, deixei um saco do mini preço assim e saí correndo. E ele saiu correndo, né? As compras pegou e ficou lá, que eu só deixei as compras. E por acaso eu tinha 400 euros na minha mala, porque na época o salário era 400 euros. E eu recebi em dinheiro e estava na mala, só que aquilo, fiquei bloqueada como eu estava nervosa e mala, eu só pensava mala de viagem, né? Você pensou, cadê a mala? Não que tem mala, é maluco. Que mala é essa, menino? E por que você veio? Para procurar uma vida melhor? Não, eu vim porque os meus pais moravam cá. Aí você falou assim, vou para lá também. Meu pai falava assim, vem, que aqui é melhor, tal. E eu peguei e vim. Não foi pra buscar a vida melhor como a maioria das pessoas fazem? Não, acho que não, porque eu tinha minha casa, tinha as coisas, meu marido tinha trabalho, eu era tipo dona de casa. E eu era dona de casa, né? Mesmo. Você não é mais? Não, sou, mas com menos fluxo de casa, né? De dona de casa. Mas não. Realmente a minha vida ampliou mais aqui, não é? Não tenho dúvida. Tirei minha carta de condução aqui. Eu não tinha carta no Brasil. Nem pensava em ter. Não tinha tantos projetos. Os projetos foram surgindo e eu fui caminhando com aquilo que foi surgindo para mim. Entendeu? Não, minha vida eu acho que era boa. Meu marido tinha um cargo na função pública, ele fazia montagem e manutenção de redes nos computadores do estado de Goiás. Não,
Ah, ok, ok. Lu, me fala uma coisa. O que te levou a advogar, a fazer faculdade de advocacia? O Ah, que, isso que é te levou? engraçado. É, eu trabalhava numa escolinha pública com crianças com necessidades educativas especiais. Então, eu cuidava só de crianças tinha cursos nessa área e pronto. Mas só que eu era, tipo assim, se a minha irmã me ligasse, a Liliana, que é minha irmã, ela me ligasse e falasse assim, Lu, eu preciso que faça uma carta para mim, que eu quero me despedir e tal, tal. Aí eu pegava, fazia uma carta, assim, com um pouquinho escrito, hoje eu vejo, assim, mas... E fazia e ia. E dava para a pessoa fazer, não cobrava nada por isso. Então, eu fiz em 2011 o teste para a Universidade da ISEL. Não é de engenharia, mas é a ISEL, que é de Escola de Enfermagem. E eu fiz, só que na época de 2011 a concorrência era muito alta, mesmo fazendo maiores de 23, que maiores de 23 é uma categoria própria de para alunos que querem estudar, mas que teve outra perspectiva, teve que trabalhar, entendeu? Então eles têm uma ponderação mais na vida da pessoa, se assim pode dizer, não é? E aí eu fiz essa prova e não entrei, tive 11. E quanto que era pra passar? Fraquíssimo. Não, deve ser acima de 10, mas como a concorrência era muito, 11 era muito baixinho, entendeu? Aí pronto, passei esse ano. Aí no ano seguinte, eu falei assim, não vou fazer nada disso, não vou mexer mais com isso. Tudo isso casado e com filhos. Casada e com filhos. Ok. Pronto. E aí, no ano seguinte, a minha irmã, a Liliana, ela é minha irmã adotiva, de coração. E ela falou assim, Lu, você tá disponível tal e tal dia? Eu falei assim, se calhar tô, não é? Aí ela falou assim, não, porque eu te inscrevi na universidade e você vai fazer sua prova tal dia. Eu falei assim, meu Deus, eu não estudo há 10 anos, não faço nada assim de conhecimentos, cultura geral, tudo assim, zero, né? Porque eu estava muito focada na minha vida. Ali no trabalho, na escolinha, nas criancinhas, entendeu? Nas minhas filhas, na minha casa, no meu marido. Pronto. E fiz a prova e passei. E depois tive uma entrevista. E na entrevista eu tive uma boa nota, né? Porque eu tinha um currículo com formações aqui, muitas coisas daqui já. Aí pronto, entrei para a universidade. Aí quando eu entrei para a universidade, eu trabalhava na escola meio período, porque eu me despedi de um outro período, e, e fazia a universidade. Só que eu não lembro quantos anos que eu tinha, mas foi em 2015 que eu entrei. Acho que eu tinha 35, eu acho. Só que quando a gente tem mais 35 anos, 40, assim, a nossa mente não é de um adolescente que sai dali e está só focado naquilo. Não, eu tinha mais focos, né? Você tinha Família. outros deveres, né? Outros Pronto. deveres. Isso. E aí eu estudava, fazia a prova e tirava nota baixíssima. E eu falava assim, meu Deus, eu não consigo. Aí eu tive que deixar de trabalhar só para estudar. Você precisou focar só no estudo. Só no estudo, só no estudo. Senão... Aí eu consegui terminar a minha licenciatura e entrar para a ordem, porque eu vi que era isso que eu queria. Você achou muita diferença em só estudar, só focar no estudo e se desligar do resto das coisas que estavam à sua volta? Deu diferença Sim, na sim. forma de estudos? Sim, Sentiu mais resultado? sim, sim, sim. Eu trabalhava com crianças. Mila, eles me chamavam de Mila lá na escola, porque até eles falavam Ludmila, não era hoje, né? Aí eles, Mila, Mila, Mila. E eu era aquele barulho de crianças o dia todo, eu não conseguia me focar. É, Aí eu tive que saí da escolinha em 2016 e depois só fiquei para estudar. Só fiquei para estudar. E aqui em Portugal tem muitas oportunidades para estudo, entendeu?
Porque se você se focar em qualquer altura da sua vida, mesmo que você não tenha condições de estudar, dê o primeiro passo, porque depois ali você consegue condições. E porque foi assim comigo. Entendeu? As minhas propinas foram todas pagas pelo Estado. Eu nunca paguei, eu paguei propina, mas depois eu era reembolsada nas minhas propinas, entendeu? Então, foi uma oportunidade que eu abracei e que continuei. Ô, Ludi, para quem chega aqui em Portugal, para quem está no Brasil e quer fazer essa transição que você fez, qual que é o procedimento para começar a cursar aqui? É assim, tem várias oportunidades. Antes de você responder, a gente tem um quadro aqui que eu te dou um presente e você me dá um presente, tá Ok. bem? O que você me trouxe? Ai, eu vou... Gente, eu trouxe uma bebida alcoólica. Espero que você tenha trazido um whisky. Não trouxe um uísque. Vou trazer um uísque da próxima vez, que eu for convidada só para ser nos bastidores. Tá bom. Para você. Ah, ainda bem que você me entregou, né? Eu não sei se era para entregar, mas... Essa é a mas ginginha. Puta, gingi- eu gosto muito Você disso, gosta? viu? Isso aqui é muito bom. E aí, galerinha? Ó, a é ginja. da Serra da Estrela. Sabe que... Agora o próximo convidado, espero que me traga os copos de chocolate. Não é assim que se Na toma? parte da tarde. Com copo de chocolate? É. Eu vou te entregar aqui o nosso presente pra você. Não sei se você sabe o que é. Não sei. Imagina. Será que não, sei, produção? Será que sei. não? Não sei o que é. Ah, mas eu vou ter muito gosto. Faz cara de surpresa, por favor. Faz cara de surpresa. Uhul. Olha aqui uma agenda pra você de 2022 também. Ai, eu preciso. E uma agenda pra você dar de presente pra alguém. Tá bem? Vou selecionar alguém bem especial pra eu dar. E depois você faz um stories e marca a gente, por favor. Sim. Dá essa moral pra gente, tá? A agenda eu preciso também, para 2022, que ainda não tem. Não tem? Pronto, Não. aí, ó. Não Entrega tem. ali pra produção ali que ele guarda pra você, tá bom? Produção. E me fala uma coisa, a produção vai usar também já, entrega já a caneca, que você já vai estrear a sua caneca. Você falou que queria um chá, não é isso? Um chá. Produção, por favor. Você quer do quê? Camomila? Pode ser de camomila. Ou a pílula verde? Camomila verde. O meu é o pílula verde também, tá, Dani? Por favor. Me dá outra aqui. Obrigado. Lembra da pergunta que eu te fiz? Você não lembra mais. Quem quer estudar, Caio? É isso. Quando alguém quer fazer essa mesma transição que você fez, qual que é o percurso que ela vai percorrer? Depende de qual fase que a pessoa tiver. Se for de uma fase adulta ou se tiver já num curso superior e quiser transferir para aqui, tem que pedir a grade curricular da universidade e depois entregar numa universidade pública aqui para pedir a transferência do curso. É o seu? Não. Produção, tem uma coisa vibrando por aqui. Não é o meu. Você ouviu? Eu ouvi. Só se foi o meu, esse daí. Viu? Não foi. Vamos lá. Aí, se for adolescente, tiver cá vir para estudar, tem que se inscrever lá previamente para estudo, para vir já com visto de estudo, entendeu? Tudo que for para se inscrever cá, porque tem vagas para alunos externos, entendeu? Existem essas vagas. Como é que funciona aluno externo? O que é isso? Aluno externo é um aluno do estrangeiro, de qualquer país, né, que se inscreve na própria universidade, nesse caso, se nós estivermos falando de universidade, inscreve na universidade, para fazer um curso superior ou um mestrado, entendeu? Aí tem vagas para esses alunos externos, entendeu? Mas aí, nesse caso, como vai vir com visto do país de origem, não é? Aí vem com visto para o estudo. Aí ele vai ter aquele visto enquanto tiver a estudar. Para quem tá pensando nisso, a senhorita auxilia tudo nisso? Claro. Galerinha, vai estar o Instagram dela aí embaixo aí, as redes sociais dela, tá bom? Ela auxilia em tudo isso. Você cuida de toda essa parte burocrática? Também, sim. Como é que chama isso? Consultoria? Pode-se dizer consultoria, é um aconselhamento jurídico,
É um apoio mesmo jurídico para assessoria, não é? Assessoria. Aqui nós não usamos esses termos. É uma consulta não? jurídica, não. Tudo que tiver, não tem um assessor jurídico, não tem essa modalidade, não. E já vi, às vezes, vários cartãozinhos com assessoria jurídica, não sei o quê. Não, a gente não... A pessoa vai no escritório de advogados, tem uma consulta jurídica, expõe a situação em concreto e a gente vai se enquadrar dentro da legalidade ali para poder auxiliar aquela pessoa da melhor forma possível. Entendi. Entendeu? E, Eu acho que é o meu. Ou não? É? é ele mesmo. Mas aí, o que eu faço? Dani, tá rolando aí normal? Tá rolando normal. Então pode deixar. Deixa tá. Você é a culpada. Eu tava... Não, a produção que é a culpada, na verdade. Quem está me ligando agora, nesse momento? Pessoal, quem está ligando, vai pro Instagram que ela não pode atender agora, tá Não. bem? Lu, vamos lá. Existe esse processo aí, tá bom? Uma vez formado, no seu caso, uma vez que você já... Como é que funciona essa parada? Formou, já começa a trabalhar, exercer? Depende. Tem muitas pessoas que nem trabalham, que não conseguem. Isso tudo depende da motivação da pessoa. Boa, é disso que eu tô falando. Da motivação. Tem pessoas que começam já a trabalhar logo de início e tem pessoas que até hoje não trabalham. Eu tenho colegas de faculdade que me procuram para tratar. Eu sinto muito gratificada, entendeu? Por os meus colegas me procurarem para fazer a nacionalidade deles, para me procurarem para fazer o título de residência deles. Formado já? São meus colegas, sim. Ok. Eu tenho colegas advogados também que me procuram para fazer coisas para eles, entendeu? Não que eles não tenham competência, mas é que a área deles também não é essa, entendeu? Agora, sim, tudo depende da motivação. Quando eu estou numa situação, eu tô ali naquela situação por inteiro, entendeu? Eu sinto prazer em estar ali, eu gosto muito de falar com pessoas, eu gosto muito de estar no tribunal. Você é muito comunicativa. Me... Me diz uma coisa pra gente aqui. Como foi que você conseguiu angariar o seu primeiro cliente? Lembra? Isso é pós-formada, tá? Okay. Isso pós-formada. Meu primeiro cliente. Você lembra? Meu primeiro cliente. Para, aqui não tem tanto tempo assim. Não tem, mas é porque já foi... O primeiro já veio com tantos... Foram tantos primeiros, assim... de uma vez? O que eu quero chegar aqui? Eu quero saber qual foi o sentimento, se você chegou a ter algum sentimento diferenciado, quando falou assim, puta, isso aqui é a primeira grana que eu recebo de algo que eu plantei lá atrás. Meu primeiro cliente foram 2. Agora eu lembro. Foram 2 brasileiros que não viviam cá. Viviam em Espanha, mas já viveram cá em Portugal em 95. É o Edmilson e o Luiz. E eles tinham um sócio, que é o Emerson. Então, eles me... Mas o meu foi 50 euros. Sim. Que eu recebi dessa situação. Sentiu teve algum sentimento nisso? Sim, gratificação, mesmo. Tipo assim, é isso que eu quero. Pós-estudo? Sim. Tá. Foi no meu último ano de curso, eu já estava fazendo algumas coisinhas. Que hoje em dia eu sei que não pode, que é procuradoria ilícita, não é? Mas eu acompanhei-os na conservatória para poder fazer a constituição da empresa deles. Entendeu? Mas não, é o que eu disse, não cobrei. Depois eles que me pagaram 50 euros. E foi nessa altura que eu vi que era isso que eu queria. Entendeu? Porque eu conversei muito com os clientes. Depois dessa constituição da empresa, veio várias situações. Com os mesmos? Com os mesmos. Veio a empresa, a organização da empresa. Depois veio a legalização deles, tal. E eles foram os meus primeiros clientes, que eu me recordo. E aí depois, assim, antes um bocado, como os meus pais são pastores evangélicos, na igreja, eu fazia as coisas, por exemplo, se alguma irmã precisasse de alguma coisa, Tá bem quente isso, produção? Boa.
Você aguenta? Sim. Ganda. Já está. Nossa, qualquer produção. Mandou Que bem, hein? chique. Mandou bem, produção. Olha, valeu. Só que isso aqui tem que esperar a coisa porque não. Você dá pra tomar um banho, né? Uhum. Um banho bem quentinho. Só faltou o sabão. Não tá sem açúcar? Tá. Tá bom, tá quentinho. Aquece a mão. Tá bom? Uhum. Mas tá sem açúcar, tá? Uhum. Fala uma coisa. Continua, desculpa. Para de. Isso não é hora de comer. Você tá gravando um podcast. Não é hora de comer, nem agora. Uhum. Ixi. Como é que foi? Você não esqueceu, perdeu? Não, dos meus clientes. Sim. Que eu tava a dizer da igreja. E aí, antes eu fazia as coisas pra igreja também. Que eu disse, aquelas tais cartinhas, aquelas coisinhas. E também muitos clientes também eram da igreja. Mas os da igreja eu nunca cobrava nada, porque tinha pessoas que... Tem pessoas que não têm condição, não é? E o trabalho, a advocacia antigamente, na época dos pretores, era gratuita, né? Era um nobre Você não que vai tomar falava açúcar? bem... Não, eu não uso açúcar. Desculpa Já aí. desde 2013 que eu não utilizo açúcar. Desculpa aí. Desde 2013. Lu, vamos lá, Lu. Lembra onde é que você tava? Ah, que dia. Agora. Agora eu tô aqui com Da você. grana. Primeira grana que você pegou com os dois irmãos. E eles devem estar vendo essa... Capaz. né? E depois daí eu comecei a trabalhar mais para eles e pronto, hoje em dia a gente não tem trabalho nenhum mais, mas continuamos, inclusive quando eu estive em Madrid, eles logo souberam que eu estava lá, me ligaram, olha, tá aqui e tal, vamos sair e tal, mas eu fui só 2 dias, não deu, mas pronto. Nunca fiz inimizade com ninguém, mas também a gente sabe muito bem que o nosso cliente acaba por ser o nosso inimigo, não é? Porque às vezes as coisas não correm bem, não é? E as pessoas têm a ideia de que é por ser um mau profissional ou por... Isso tudo não... Ai, que bom você tocar nesse assunto. Que bom você triste. tocar nesse assunto. Fala pra gente o que aconteceu de mais peculiar sobre isso, de ruim, de algum cliente, abre aspas, chato. O sim. que aconteceu já? Aí eu sou... Pronto, vou falar desses clientes. Eu tive um cliente chinês. E os chineses, eu nunca tinha trabalhado com chineses. E os chineses, eles querem as coisas para ontem. Ah, é? Eles querem as coisas para ontem. Então, eu fui trabalhar com chinês, fui executar um trabalho para ele. Eles são impecáveis, muito corretos, mas eles te ligam todos os dias. E é assim... A gente faz o nosso trabalho, manda a bola para a entidade administrativa e depois a entidade administrativa vai analisar o que foi pedido e vai responder. Não tem um prazo assim específico. E eu fico ali insistindo. E esse chinês, todos os dias ele me ligava. Todos Sério? os dias. Ele já parou agora de me ligar. Mas Você tá com ele ainda? Ele ainda é meu cliente. Porque por acaso... E é assim... Como eu dou sempre resposta, então ele acaba por... Eu não respondo Antes era todos os dias eu tinha que falar com ele, todos os dias. Aí eu falei assim, não, isso tá errado, eu não posso. E esse chinês me deu muita chatice. Teve um dia que eu falei para ele, olha, eu vou revogar a procuração, eu não vou fazer mais nada desse jeito. E ele falou assim, tá bom, Ludmila, desse jeito. Ludmila, desse jeito. E eu falei assim, eu vou revogar a procuração, mas acabou que eu acabei por continuar, porque eu não gosto. E ele também gostava do meu trabalho, mas o chinês, nunca mais. Quando eu vejo chinês, assim, para trabalhar, eu falo assim, Não. Foi esse só, de trabalho assim, foi o chinês só. Ô, Só o chinês. Conta uma coisa pra gente aqui. E algo muito bom que aconteceu com algum cliente, resultado de alguma coisa que ele conseguiu, que ele esperava. Eu já tive muitos resultados. Se for pensar algum resultado negativo, só foi o do chinês. Mas de resto eu só tive coisa positiva. Nunca tive. Eu tenho um cliente que
que ele é um empresário também. Ele é empresário na área da estética. Ele é um empreendedor nato. Ele vive cá em Portugal há 22 anos. 22? 22. Ele é impecável. Ele é impecável. E ele foi um cliente chato, né? Não se diz um cliente que fica importunando, entendeu? Fica em cima. Ele fica em cima, mas ele quando eu dei a resposta para ele do que ele O que ele queria? eu acho que a gente criou já logo uma amizade mesmo, assim, muito boa. De tudo que ele faz, ele já me indica, e ele mesmo já me pergunta, sabe? Então, para mim, aquele cliente é uma vitória, porque ele é um cliente difícil, entendeu? O tradicional é chato. É, isso mesmo, isso mesmo. Mas ele é um cliente muito, muito bom. Ele é uma vitória para mim ter aquele cliente. Agora, vitória para mim, assim, todos os dias eu adquiro um conhecimento. Todos os dias é uma coisa nova, é uma coisa que eu aprendo. Eu não sei tudo, não é? Às vezes eu não sei muitas coisas. Deixa eu te falar uma coisa que eu já conversei com alguns advogados aqui em Portugal e muitos deles me falaram que acaba não sendo rentável advogar aqui, nada relacionado a isso. O que você acha sobre isso? É isso mesmo? Qual que é a sua opinião sobre isso? Eu nunca advoguei em outro lugar, né? Eu sou daqui, de Portugal, né? Não posso falar nada do Brasil. Não, mas quem tá falando é de portugueses mesmo, que Mas fala que não ganham tão bem assim. é assim, isso tudo depende da motivação. Eu não tenho dúvida, porque realmente tem advogados que não tem nem 600 euros por mês. E não tem auxílio, não tem um fundo do desemprego, não tem na época do Covid, não tem um auxílio emergencial, porque, né, é diferente. A caixa de descontos não é a segurança social, é a caixa própria da Ordem dos Advogados. Ah, é? É um outro órgão? É outra, assim, a gente desconta para a caixa da Ordem dos Advogados e Solicitadores, entendeu? Então, é muito diferente, não é? Por exemplo, eu tive 12 anos a descontar para a Segurança Social e agora que eu faço esses descontos para os CPAs. Entendi. Entendeu? E não tem... Se eu fosse para o desemprego, eu tinha o fundo do desemprego, né? Eu recebia aquele auxílio, igual teve... os auxílios para quem não tinha condições na época do Covid. A gente não, entendeu? Se a gente não trabalhar, se eu não trabalhar sábado e domingo, se eu não trabalhar 2 dias da semana, se calhar vai me fazer falta, entendeu? Porque eu tenho que estar sempre ativa. Realmente, ganha-se mais, mas depois se você for colocar na ponta do papel, às vezes não é o mesmo. Eu vejo você falando sobre, vai muito do motivo, né, da motivação, do motivo para a ação de cada advogado, independente do segmento que ele esteja. Como é que um advogado consegue identificar isso nele? E assim, a minha motivação para continuar, eu vou te falar que é Deus. Entendeu? Porque eu coloco Deus em primeiro lugar, em primeiro plano da minha vida. Porque senão eu nem teria estudado, nem teria... Porque é o que eu disse anteriormente, que foi surgindo oportunidades e eu fui abraçando essas oportunidades, não é? Igual me surgiu uma oportunidade para trabalhar com uma advogada no escritório dela e eu fui trabalhar com ela e ali eu aprendi muito. Aí depois eu fui trabalhar no escritório. Tudo igual os meus colegas, ninguém recebia salário para fazer o estágio e eu recebia salário, entendeu? Porque eu queria, não é que eu queria, a minha motivação, a minha apresentação era diferente. Você acha que você se posicionava de tal forma que... Eu me posiciono. Acho que quem está começando agora, então quem quer fazer tem que se posicionar. Tem que saber se posicionar, saber o seu próprio valor. Sim. Completamente. Cliente não põe valor. É óbvio que eu posso fazer até gratuito, entendeu? Mas eu tenho que ver a necessidade da pessoa, não é? E isso tudo tem a ver com a motivação, com foco, com
com a luta. Por exemplo, quando eu vejo uma situação, eu penso naquela situação como se fosse minha, entendeu? Dentro das regras, dentro da lei, de tudo, não é? E eu pego aquilo com força, com vontade mesmo de fazer. Lu, legalmente, né? Não se pode fazer consultoria sem ter um diploma na parede. Legalmente. Mas eu quero saber a sua opinião de pessoas que têm um conhecimento vasto na área e acaba rentabilizando esse conhecimento delas, porque eu acredito que conhecimento é pago, nenhum conhecimento é gratuito. Né? A forma de você retribuir alguém que estudou tanto por estar ali te dando aquele auxílio é pagando. O que você acha disso? É sim. Eu acho que existem muitos oportunistas. Eu quero a sua opinião verdadeira, tá? Não, sem pensar sem clichê, muito. Sim. tá? É assim, eu acho que existem muitos oportunistas dentro da área que fazem. Eu vou te contar um caso. Me ligou uma cliente romena de Bruxelas, casada com um brasileiro, de nacionalidade brasileira. E ela queria fazer o divórcio, porque atualmente ela já estava casada, vivendo com outra pessoa de nacionalidade brasileira. Então, ela queria fazer o divórcio cá em Portugal. Aí ela me contou que uma advogada fez isso, uma advogada fez aquilo, tal, tudo. Aí eu falei assim, bom, se existe uma advogada, qual que é a primeira coisa que eu devo fazer? Contactar a minha colega para saber se aquele cliente deve honorários para minha colega. Aí eu falei assim, envia minha procuração, porque se a procuração não foi revogada, me envia a procuração. Aí quando ela me enviou a procuração, eu vi que ela não era advogada. A sua colega? Eu parti, quando ela me disse advogada... Você achou que fosse outro advogado uma colega, do lado? É uma colega. Sim. Não é? Sabe o mesmo que eu, não é? Ou E aí? mais ou menos. E aí? Aí eu olhei para a procuração e a cliente pagou muito dinheiro. Muito. Pagou muita grana? Muita grana. E aí eu liguei para essa cliente e ela precisava de documentos do consulado da Romênia. E uma outra colega minha tinha contatos desses conhecimentos e ela queria me pagar por isso. E eu falei assim, olha, eu não vou te cobrar, mas essa pessoa não é advogada. O que eu fiz? Eu mandei para a ordem dos advogados, entendeu? Porque tem que ser fiscalizado, porque aquela cliente tem o nome do advogado sujo por causa de uma pessoa que se passou por advogada. Okay. Você tá entendendo? Ela perdeu a confiança num profissional, porque as pessoas olham e não vê se é ou não é, que é, que não é. Entendeu? Ela fez o casamento, ela queria fazer o divórcio, mas o divórcio ela já não podia fazer porque ela não era advogada. Entendeu? Poderia fazer se fosse consensual na conservatória como representante, mas não era. Então na verdade, o que incomoda a magistratura é a má intenção da pessoa. Talvez se a pessoa tivesse se posicionado como não fosse advogada... Justamente. Ou então não cobrado. Porque, assim, o advogado tem que cobrar pelo trabalho dele. Ou pode não cobrar, podemos fazer pro bono. Ok. Não é? Mas eu sei o que eu tô a fazer, eu sei onde é que eu tenho que ir, eu sei... Às vezes também não sei, às vezes procuro, pesquiso, mas a gente tem prioridade, tem preferencial, nós somos preferenciais nos departamentos das finanças, da segurança social. Nós não ficamos na fila, né? Ficamos na fila se tiver de advogados, né? Se tiver mais advogados à minha frente, eu devo esperar. É. Aí eu fico na fila preferencial, não prioritário, preferencial, advogados e solicitadores. Fica ali. Agora, aquela senhora que se diz advogada, para minha cliente disse advogada, ela recebeu muito dinheiro da senhora e não fez o... E não fez o que tinha que fazer. Não. Uma picareta. Sim. Então, aí o que acontece? Eu entendo que tenha pessoas que são licenciadas em direito, que saibam de direito, mas não sabem processual, não sabem procedimental. E isso tem que estar na ordem dos advogados. Praticar atos próprios de advogados tem que ser advogado ou advogado estagiário, entendeu? Isso é crime? É procuradoria ilícita, é crime, é crime.
Hoje em dia há muitas denúncias, a Ordem dos Advogados tem batido muito em cima. Aí eu fico pensando assim, coitado, né? Tirava dali o seu sustento. Mas a gente sabe muito bem que a gente tem que estudar, a gente tem que estar na Ordem dos Advogados, não é fácil, é muito caro. É muito caro. Cada inscrição na Ordem é 1.300 euros. Por exemplo, se você chumbar mais 1.300 euros, se você chumbar mais 1.300 euros. Melhor estudar, né? Entendeu? É isso. Chumbou 1.300. Entendeu? Então aí você vê um oportunista que pega um estrangeiro, vamos falar de estrangeiro, né? Um estrangeiro que chega agora e faz isso, faz aquilo outro. A pessoa, realmente tem pessoas que ficam satisfeitas porque a pessoa fez, não é? Fez. Mas não fez como deve ser. Entendeu? Um estrangeiro não precisa de muitas competências para fazer. Não é tudo que for administrativo não é necessário um advogado até um dia que você seja notificado de alguma coisa. Ok. Ou seja, se você fez errado do princípio, se tiver o até, aí você precisa de um advogado para poder retificar ali. E é isso que acontece. Eu tive uma pessoa que eu conheci na universidade que ele só vivia disso. Ele não pode, mesmo que ele forme, ele não vai conseguir se inscrever na ordem tão cedo. Entendeu? Porque ele já tem um monte de processos. Ele só vê dessas consultorias dele. De procuradoria ilícita. Entendeu? Porque aí depois é uma representação fiscal, é uma representação de atividade, de IVA, é uma segurança social, há várias coisas que eu já apanhei que eu fico assim. E eu nunca fiz nada disso, entendeu? Vai tudo da perspectiva da pessoa. Ou seja, às vezes a pessoa está fazendo aquilo e não tem conhecimento de que aquilo é um ato próprio de advogado, de que aquilo é uma procuradoria ilícita, é um crime, não é? Vai tudo da perspectiva. Me fala uma coisa, você falou que você tinha um contato no consulado da Ucrânia? Da Ucrânia. Qual que é a importância do network para vocês, principalmente para vocês? Essencial, é fundamental. Esse contato era de uma outra colega minha profissional que me encaminhou essa tradutora e a tradutora eu já te passei diretamente para minha cliente. A minha cliente perguntou quanto é que eu ia levar e eu falei assim, nada, porque eu entendo que não tem que essa indicação é para você resolver a sua situação dentro da Ucrânia, não é? E nada. Não cobrou nada nessa ocasião? Nada. E falei para ela, quando organizar a documentação e quiser fazer o divórcio, transcrever o divórcio para Portugal, aí sim. Não é? Agora, por uma informação, de forma nenhuma, não é? Me esclarece aqui uma dúvida pra gente, pra mim e pra nossa audiência. Uma vez que você faz a faculdade, faz o curso superior aqui em Portugal, aqui, eu estava comentando ali atrás, que não tem especialização, é isso aqui? Não, é assim, se for na minha área de advogados, somente a Ordem dos Advogados que pode te dar um certificado de especialidade. Especialidade só tem 5 áreas, se eu não me engano, que é administrativo, trabalho, fiscal... Ou essas são 4 ou 5, eu já não me recordo a outra. Desporto não é. Aí a ordem só que tem competência para dar essa especialidade que só vale por 5 anos. No entanto, todos os advogados podem fazer tudo, em todas as áreas, mas é óbvio que a gente tem que, por exemplo, fazer com moderação, porque não é uma área, por exemplo, eu não pego todo dia... Eu não pego todo dia. O que eu não pego todo dia? Crime? Não, isso eu tenho muito. Tem bastante? Eu não pego todo dia família. O que é família? Família é direito da família, é divórcio, é responsabilidade parental, essa área toda, assim. Eu não pego muito. Aí, isso já... Eu tenho que ler, eu tenho que estudar, eu vou gastar mais horas para fazer aquele trabalho, não é? Do que um que já está na minha memória. Entendi. Já sabe faço todos os todas dias. as leis, né? É isso. Entendi. Então,
A advogado aqui, então, normalmente ele pode abranger tudo. Tudo. Por exemplo, finanças. Eu quase não faço finanças. A gente tem que ter muita atenção às finanças, entendeu? A área contributiva, aduaneiras. Eu conheço uma colega que só faz finanças, entendeu? Não é especialista pela a ordem, mas ela só faz finanças. Só faz audiência prévia, essas coisas todas de finanças. Então, eu tenho que ter mais atenção. Se eu pegar finanças, calhar, eu tenho que falar com um colega que sabe mais que eu. Tem que ativar seu network. Network é essencial. Ligar para uma colega, falar assim, olha, eu tô aqui com uma situação, tal. E ela vai falar assim, não, é assim, assada. E eu vou lá e olho ali, entendeu? É essencial. Tem que ter. Sempre tem um colega que tá sempre naquela área, sabe mais também, entendeu? Ô, Lu, mais uma dúvida aqui. Até quanto pode chegar o faturamento do advogado aqui em Portugal, aqui em Lisboa? Tem limite isso? Não, tem advogados que ganham 10 mil por mês, entendeu? Das grandes sociedades. As sociedades tem clientes que preferem sociedades, né? A grande parte dos advogados trabalham todos em prática individual, entendeu? E também tem um acesso ao direito, que é os advogados que se inscrevem para trabalhar através do apoio judiciário, entendeu? Um cidadão normal não tem condições de pagar as taxas de justiça, o encargo com processo, aquela coisa toda, preenche um requerimento, um formulário, e entrega para a Segurança Social e eles vão procurar um advogado dentro da circunscrição da morada do cidadão, por exemplo. Tem advogados aqui em Odivelas, não é? Então, eu moro em Odivelas, vai me ser nomeado um advogado a 3 quarteirões daqui, eu vou lá, tenho uma consulta jurídica com ele. Então, são esses advogados que recebem do fundo é como se fosse... Da ordem? Não é da ordem. É o Estado que paga, entendeu? Paga a ordem repassa. E aí tem advogados que vivem só disso. Sério? Desses processos do Estado. Isso é bom ou é ruim, na prática? Desculpa. Toma um chazinho que a evolução fez. Vamos. Entrou qualquer coisa aqui. Toma um chazinho. Fez bem o chazinho. Se isso é bom ou se é ruim, eu não sei, porque eu nunca fiz, não é? Mas tem colegas que ganham, que trabalham só com isso. Não é muito pouco. É muito pouco. Talvez esses advogados que eu tenha consultado ou conversado, foi essas pessoas que falaram que não se dá para ganhar grana advogando aqui em Portugal. Porque o Estado tem a tabela, né, que não é atualizada desde 2008, entendeu? Por exemplo, se for um advogado, um patrono, que é do Estado, que é civil, ou então um defensor, que é do Estado e é civil, mas são todos advogados. Mas se for do Estado, tem a nomenclatura diferente, entendeu? E se for particular, é um advogado, é um mandatário. Ah, ok. Entendeu? Tem essas regrinhas todas. E, é assim, 3 mil por mês. É um bom salário. Mais ou menos. Para a realidade de Portugal, é um bom salário. Aí é o que eu te falo. Depende do que o advogado faz, as áreas que ele faz, depende também da forma que o advogado se expõe para o cliente, isso é essencial. Tem advogado que não quer explicar nada para o cliente. Principalmente os portugueses, né? Acho que eu sinto o português um pouco mais fechado, Eles mais não gostam muito de explicar, tipo assim, porque a pessoa não sabe de direito e não tem que explicar. Não, você tem o dever de esclarecer o seu cliente na linguagem mais compreensível o possível. Entendeu? Lu, acabei de me formar. Tô com meu diploma já na parede. Isso é para aquela pessoa que está pensando em entrar na de fazer advocacia. Quanto que, em média, que eu vou precisar no tempo de hoje para me abrir meu escritório? Hoje em dia há os coworkings, né? Que tem muito acesso. É viável? É viável. Você aconselharia alguém a trabalhar com coworking?
Aconselharia. Aconselharia. Que você paga a renda da sala, mais energia, água, e depois tem um bom espaço, uma boa sala de reuniões. E não precisa muito, porque é um atendimento do cliente, não é uma coisa. Não é sempre que a gente tem reuniões no escritório, não é? Eu indicaria. Antes de abrir o seu próprio escritório, trabalhar em coworking. Eu já trabalhei com um Não, colega. você aconselha a fazerem isso. Sim, para ver. Até ter uma demanda. Uhum, isso mesmo. Como é isso. que funciona esses coworking? Explica pra quem não... Pronto, tem um coworking, por exemplo, tem o Espaço Ávila ali no Saldanha. Boa, patrocina a gente já, Espaço Ávila. E ali é um espaço com vários gabinetes, não é? A pessoa aluga ou a mesa, 236 euros mais IVA. Aí tem X horas de sala de reuniões. E o correio e o telefone tem secretária já para isso, que direciona. Ou seja, não precisa pagar um funcionário fixo. Ok. Não precisa estar sempre no escritório que as suas correspondências e o seu telefone vai ser atendido. Acaba por compensar. Acaba que vale mais a pena. Compensa. Vale muito mais a pena. Vale. Eu e uma colega uma vez olhamos um coworking, só que nós queríamos uma sala e eu achei um bocado puxado. Mas também hoje em dia tem escritórios de advogados que arrendam um gabinete também, com salas de reuniões, que acaba por ser mais acessível e você tem ali o seu gabinete fixo. Ok. Galerinha que tá na nossa live aí, que tá no ao vivo, mandem pergunta pra nossa advogada aqui, pra Lolo. Aí elas vão responder. Mandem perguntas difíceis, tá bem? Bem difícil. As perguntas fáceis, deixa que eu faço. Deixa que eu faço, tá bem? Daqui a pouco vamos para as perguntas. E mais uma coisa, se inscreva no nosso Spotify, tá bom? E no nosso canal no YouTube também. Aí a gente precisa bater 1.000 inscritos aí em 2 meses. Ajuda nós. Pede aí pra galera se inscrever, vai. Se inscreve. Nossa, Galerinha, se inscreve. Que merchan mais furada. Se inscreve. Nossa. Gente, se inscreve. Se inscreve. Me fala uma coisa agora. Você é brasileira, tá aqui em Portugal. Agora vamos mais pro lado pessoal seu. Qual é a maior diferença que você encontra entre o Brasil e Portugal? Diferença? Sim. No próprio português, né? Boa. No próprio português. Quando eu cheguei cá, eu não entendia nada daquela fala, tal. Ficava assim horas e horas assim a pensar assim o que era, né? A minha sorte é que eu não tinha feito a carta de condução lá, então para mim era tudo novo, como aqui, como lá, né? Mas eu acho que é na própria língua. A maior diferença, mesmo sendo português. Mesmo sendo português. Para já aqui eles falam muito do português do Brasil. É português, não é? O que tem a diferença aqui é o sotaque, é o nosso sotaque que é diferente. Se a gente for para o norte, eles têm um sotaque. Se formos para os Açores, eu tive nos Açores, eles falam completamente diferente. Mas é português, a gente sabe que eles falam português, não é? Nós vamos para o Acre, vamos para São Paulo, vamos para Goiás, para Minas, o nosso sotaque é diferente. Realmente, as palavras já mudam. Não é? As palavras já mudam. Sim. Muita coisa. E essa é a maior diferença que você encontra entre Brasil e Portugal? Eu acho. Eu acho que Portugal é um país muito receptivo, sim, mas tem algumas coisas assim um bocado... Qual é o sentimento do português na massa geral, né? Todo mundo, toda regra existe a sua exceção, mas qual que é o sentimento do português em si com o brasileiro que você acredita que existe aqui? É assim, eu tenho um grande público português, não é? É óbvio. Isso da nacionalidade é um bocado complexo, porque eu não posso generalizar coisas que não é generalizável, entendeu? Por exemplo, tem muita coisa que é de caráter, que é de formação, que é de berço. Tem pessoas, por exemplo, que falam do nosso sotaque, que falam, é brasileiro, volta pra tua terra. Eu já ouvi isso várias vezes. Entendeu? Mas você não tá sozinha nisso. Não, mas eu já ouvi isso várias vezes, mas eu sei que é falta de formação.
mesmo. Quando alguém te falar isso, você olha para ele de cima e embaixo e vê que é falta de formação, é mesmo falta de formação. Eu já ouvi isso várias vezes, não é? Eu tinha uma patroa que eu cuidei de uma idosa. Já fiz tudo, de tudo um pouco, eu sei fazer de tudo. E aí eu cuidei de uma idosa e eles eram todos da área do direito. O marido era do Supremo Tribunal de Justiça, o neto era licenciado em Direito, a filha trabalhava no SEG. Então, eram todos do direito. Eu tinha uma biblioteca toda para mim, para eu estudar. Olha Deus, tanto que é fiel, não é? É mesmo. Nos fins de semana eu passava estudando com essa senhora. E aí eu estudava, tal, tudo, e às vezes eu tava ao pé dela velhinha, e tava ali, eu ouvi um professor meu, Fernando Silva, as aulas dele, e a senhora falava assim, você já fez prova oral? E eu falei assim, não, ainda não. Aí ela falou assim, eu acho que a sua prova oral não vai sair muito bem. Você não vai... Aí eu fiquei assim, eu falei assim, era por causa do sotaque. Aí eu falei assim, olha, eu falei o nome da senhora. Você sentiu? Era óbvio que era por causa do sotaque, eu não tinha dúvida disso, nenhuma. E aí ela falava assim, não sei se vai correr muito bem, já fizeste? Eu falei assim, por acaso eu já fiz e tive uma grande nota nessa prova oral. Mas era verdade, era verdade. E porque eu tenho uma facilidade muito grande em memorizar. Eu memorizo muito. Se eu ouvir uma coisa assim, eu já aprendi aquela coisa pra mim, já peguei aquilo. E aí ela falava isso pra mim, eu ficava assim. Aí quando eu formei, ela falou assim, ai, é armada em doutor, armada. Mas era uma senhorinha de idade, entendeu? Então a gente tem que respeitar. Agora que tá armado em doutor... A filha da empregada é formada é doutora, a filha da empregada. Mas é Você ouviu isso? Já ouvi. Então, assim, pessoas que têm formação também, isso vai de berço, vai da criação, vai da estrutura, vai da mentalidade, entendeu? Me fala uma coisa pra mim agora, pra gente aqui. Você falou que seus pais são evangélicos, Sim. né? Você foi criado em berço Fui... cristão? Não. Não. Depois de 15 anos, mais ou menos. Vamos lá, me diz pra mim o que significa Deus pra você, Jesus Cristo? Tudo. Às vezes somos todos falhos, né? Mas às vezes eu sou muito falha, mas eu nunca me desviei, entendeu? Nunca voltei pra trás. Eu tenho princípios, eu tenho valores, não é? E isso tudo não é por eu... Eu não fui criada num lar evangélico, mas os meus pais, o meu pai e a minha mãe, do jeito deles, sempre nos deu muito... Princípio e valores. Muito. Entendeu? E depois que eles viraram cristãos evangélicos, né? Eu crio as minhas filhas também com princípios, com a Bíblia, não é? Tem conhecimentos bíblicos, tal, tudo. Mas Deus é a essência da minha vida. Eu não tudo que eu penso, quando eu sinto que eu vou abaixo, igual eu tive a falar ali um bocado, que semana passada foi uma semana muito turbulenta para mim. E eu tava super embaixo. Nesse mesmo dia, eu já liguei para um amigo meu e falei assim, olha, que me surgiu uma oportunidade de trabalhar com uma pessoa assim, assada em Londres, com escritório e tal. E ele, sério? E no dia antes, eu tava tão triste, pensando assim, gente, eu quero desistir mesmo. E foi uma colega minha, advogada, que me indicou para essa outra, para trabalharmos ali em conjunto. E eu falei assim, gente, mas, né, é Deus, porque eu tava desmotivada, eu tava embaixo. Quando eu formei, eu fiz a queima das fitas, eu usei aquela toga, aquela coisa toda com os meus colegas. E quando eu formei, a minha irmã, a Lidiane, fez um culto de ação de graças para mim, né? E a minha mãe abriu, e foi, assim, uma bênção mesmo. Eu convidei os meus colegas, mas cada um estava comemorando com a sua família, né?
E a minha irmã fez um culto de ação de graças e a minha mãe abriu uma palavra para mim. Eu nunca vou esquecer essa palavra. Eu não sei o versículo bíblico de cor, mas eu sei que a palavra dizia assim, que aonde que as minhas mãos não alcançar, a sua ali alcançará, não é? Então, às vezes, cada lugar... Eu tá aqui hoje, para mim, por mais que às vezes a gente pensa que não é importante, mas para mim é importante estar aqui, entendeu? Para mim é importante estar aqui, para mim é importante falar alguma coisa sobre a minha vida, tentar fazer a diferença. Às vezes os nossos valores não são tão importantes para algumas pessoas, mas para outros que estão ali ouvindo em casa... Às vezes uma pessoa se motiva e faz ela sair da zona de conforto, Justamente. né? Você pode mudar a vida de uma pessoa com uma palavra, né? Sim, quando eu trabalhava em Raiolas, eu às vezes servia os almoços também para as crianças e lavava a louça e trabalhava. Sempre fui motivada em tudo que eu fiz. Sempre, sempre, sempre. Sempre trabalhando com alegria. Com alegria, sempre. E fico triste também, desmotivada, entristecida por várias coisas que acontecem, não é que ninguém é perfeito, mas aí depois vem um amanhã com uma coisa nova, entendeu? Mas eu não fico triste ou chateada, eu sou frontal. Se eu sinto que alguma coisa vai correr mal, eu logo falo para a pessoa, eu não fico sem falar, eu não consigo nem ficar sem falar, entendeu? Você é autêntica, muito autêntica. Fala uma coisa, falamos de religião, de trabalho, e agora eu quero falar um pouquinho sobre política com você. Eita. Poucas coisas simples. Qual o melhor tipo de governo para você? Socialista ou capitalista? Socialista. Socialista? Tem um porquê? Não, eu acho que o governo social é a melhor opção para o cidadão, Tudo depende da perspectiva, né, do país. Entendeu? Em Portugal, é assim, cá em Portugal, eu já tive várias ondas políticas. O que eu vou falar aqui é um bocado estranho. É a metamorfose aqui da mulher. É, metamorfose. Quando iniciou o Partido Chega, eu li o plano do partido, tal. Inclusive, eu tenho um colega que é a mesa do partido, que é o Monteiro, o senhor Monteiro foi meu colega de direito, e o André Ventura foi meu professor. Mas no partido, não era dessa forma, com essa característica e com essa imagem que tem hoje de xenofobia. Agressiva? Agressiva. Mas você sabe o que aconteceu para o partido ficar assim? Foi agregando pessoas que têm essa característica no próprio partido, entendeu? Mas, inicialmente, o plano do partido, se for olhar a folha deles, era interessante. Hoje em dia, a imagem que tem é completamente racista, xenófoba, não é? Pronto. É assim, atualmente, eu não sou filiada em nenhum. Eu cheguei a me inscrever para pagar a cota do Chega, mas depois eu desisti. Sim. Porque eu tenho muitos colegas que que estão ali, não é? E às vezes quando me falam alguma coisa, não. Algumas ideias a gente partilha, porque ninguém é contente com nada, não é? É fato. Não é? Agora, atualmente, eu não estou filiada em nenhum partido, mas eu sou mais PS, entendeu? Sou mais o PS. Falei muito e falei nada. Não, você falou bem, você falou bem. Você acha que o melhor país onde você gostaria de morar que não fosse Portugal? Espanha. Espanha? Por quê? Madrid, Vigo, porque eu gosto dos espanhóis. Você gosta de coisa latina, coisa... isso mesmo. Quente? Sim, sim. Apesar das discotecas deles só cantar música espanhol. Música americana, espanhol. Música não sei o quê, espanhol. Pop espanhol. Pop espanhol. Você queria que tocasse o funk lá, não tocou? Nada. Eu fui assim, gente, Tô triste. A Anitta é tão famosa. A Anitta não apareceu por aqui? A Anitta é famosa e não tocou nenhuma música da Anitta. A Anitta não apareceu por lá, na noite que você estava? Não, nada. Mas eu gosto de Espanha, eu queria morar em Espanha. Vamos lá. Galerinha, aqui mandou pergunta aí. Qual que foi as perguntas que mandaram aí, produção? Pra gente? Já deve ter... São perguntas poucas.
E sim, ele escolheu as melhores ali pra fazer. Que não vai te comprometer. Bom, primeiro eu vou falar o que não foi pergunta. O P privado, que é abreviado, não sei, alguns usuários que te seguem. Que mulher magnífica. Oh. Aí depois tem a Maria Casara, que eu acho que é só... Cesárea, sim. Cesárea, desculpa. Aqui, mulher de garra. Ah. Mulher de garra e dá o presente pra mames. Agenda. Mãe, eu vou te dar a agenda, assim. Pra senhora fazer nas lives da igreja. Boa. Isso. E orar pelo progresso. É isso também. Tem aqui a Lidiane Moraes. Ela ajudou muito o Gil Vieira, ele é muito grato. É verdade. É verdade. Quem é Gil Vieira? Gil Vieira, ele é um funcionário da minha irmã. Essa Lidiane é minha irmã. Depois, se vocês quiserem entrar em contato com Boa. ela tem uma bruta de uma história, minha irmã. Boa. Ela é fera também. O Gil é um funcionário da minha irmã. E ele tinha imensos problemas em termos financeiros. E a minha irmã, mas isso tudo também foi porque a minha irmã me contactou, falou assim, Ludmila, você pode fazer a insolvência do Gil? Aí eu falei assim, eu posso, mas dentro das minhas limitações, que eu preciso sempre de um colega sênior para fazer, não é? E eu fiz a insolvência do Gil gratuitamente. Com 1 mês e pouco saiu a insolvência dele e ele solucionou todos os problemas financeiros dele. Manda um abraço pro Gil aí, vai. Gil, um beijão pra você. Aqui, ele não deve estar me vendo, né? Mas ele deve estar trabalhando, né? Mas ele vai ver. Mas o Gil, eu gosto muito do Gil. Ele é português, o Gil. Isso da nacionalidade não conta nada, mas eu tenho que falar que o Gil é um português. Um abraço, Gil. Um abraço pra você, Gil. É verdade. Continua, produção. Rodrigues Moraes, por você ser brasileira e advogado, os juízes te levam menos a sério? Não, de forma nenhuma. Boa pergunta. Ótimo. É Rodrigues Moraes? É meu irmão. Rodrigo é meu irmão, é super inteligente. É uma benção, meu irmão. Vou estar com ele em julho. Beth fez uma pergunta aí pra nossa audiência. Rodrigo, não. Nunca senti nenhum preconceito. Muito pelo contrário, meu primeiro dia das alegações foi com a minha colega, a doutora Patrícia. E eu fiz as alegações de pé. Né? Primeiro dia, minha voz não tremeu, foi super bem. E o Ministério Público, porque era um processo crime, e o Ministério Público logo fez assim pra mim, sabe? Um like. e eu fiz assim, sabe? Mas foi muito bom e nunca tive problema nenhum, nem por sotaque, nem com colegas, nem com magistrados, nem quando tem um arguido ou um cliente que é brasileiro, que tá ali. Nunca houve nenhum tipo de preconceito. Eu nunca senti, tá bem? Eu nunca senti. Mas tem? Mas tem de certeza. Vamos lá, produção. Agora a última aqui, da Dina Rodrigues. Excelente profissional e amiga. É mesmo. A Dina é uma amiga que eu tenho, de curso, que tivemos a nossa amizade, iniciou na universidade e até hoje continuamos amigas. E ela é uma grande profissional também. Não é advogada, trabalha noutra área. Mas é uma excelente profissional também, é uma grande amiga que eu troco muitas opiniões, que já me coworking na área dela, não é? Já me auxiliou em muitas coisas. Ok. Eu vou te fazer umas perguntinhas agora, eu quero que você me fale o que elas significam para você. Bem? Família. Tudo. Trabalho. Necessário. Dinheiro. Essencial. Uma perguntinha. Dinheiro traz felicidade? Não. Dinheiro não traz felicidade? O que traz felicidade? A família. A família, tá junto, conversar, brigar também. Não é? Se passar necessidade junto com a família? Eu já passei. Isso traz felicidade? Eu acho que passar dificuldade com a família não traz necessidade, não traz felicidade, mas traz compreensão, entendeu?
Mas já passei várias dificuldades com os meus pais. Mas foi na época que eles se converteram, mas a gente estava sempre junto. Não. Estavam felizes? Felizes, orando, é muito diferente. É muito diferente. Ok. Passeio. Muito bom. Liberdade. Para mim, passear é conhecer coisas novas, estar livre para aquela situação. Política. Fundamental. Um cidadão que não conhece a política, a estrutura do país onde é que vive, é um bocado ladeira abaixo. Você acredita que falando em política, você acredita que a política define quem você vai ser? Não. A política, ela estrutura... a política ela é uma forma de estrutura de organização, não é? Organização de planos, de leis, de investimento. É uma estrutura com ideias próprias que vai reger o país, não é? Que vai... Porque quando você fala assim que política é essencial, eu tenho a percepção de que a política vai definir o meu futuro. Não, ela não vai definir, mas ela vai... Se você não souber a estrutura política, a estrutura governamental do país onde é que vive, quais são... Eu acho que isso também tem a ver com direito também, entendeu? Com a estrutura... Isso, para mim, na minha opinião, é essencial. É essencial eu saber... Então, quem que é o primeiro-ministro, que partido que ele é, qual que é a bandeira que ele defende, é mais voltado para o cidadão, é mais voltado para os empresários, não é? Essa vertente. Mas a gente sabe que isso tudo é um composto de vários partidos que aprovam, não é? Projetos entendeu? Que depende sempre do outro também. Mas eu acho essencial. Essencial. Mas não me define como pessoa, como... Não como pessoa, né? Eu quero dizer, quando eu falo definição de futuro. Porque eu vejo que muitas pessoas depositam naquele partido, naquela ideologia, o futuro delas. Eu vejo muita gente depositando o fracasso na situação política que o país se encontra. Não. Você acha que não interfere nisso? Não, eu acho que não. Por exemplo, a crise de 2011, na época da Troika. Eu sobrevivi a essa crise, mas eu lembro de muita gente ir embora, de estrangeiros, que eu estou a dizer. Então, até portugueses. O próprio primeiro-ministro disse que, se não tivesse contente, que fosse migrar para outros países da Europa, não é? Então... Palavras dele, né? Da época era. Mas eu aguentei firme, eu permaneci cá, não é? Lá na escolinha, tal, tudo. Mas aí depois eu acho que é essencial no sentido da pessoa saber os porquês. Entendeu? O porquê da crise de 2011, o que vinha para ali para trás. Porque sempre um governo novo tem a ver com um governo que veio de trás, não é? Então são restos, são coisas que ficam para ali. É a minha opinião, não é? Que vale o que vale, não é? Não, é a sua opinião. Você tá falando sobre si, né? O podcast é sobre você. Literalmente sobre você, a sua história. Tá bom? Lu, eu queria saber agora, antes de você advogar, qual foi os tipos de emprego que você já teve? Emprego. Trabalhei numa loja de decoração com a Maria José. Trabalhei numa sapataria, que foi na Hush Pups, que eu tenho dali muitos amigos. Tem uma amiga que ficou dali. Trabalhei nas escolas públicas e depois passou. Daí foi advogar. Sim, aí eu fiz a universidade e depois entrei para a ordem. Ok. E trabalho assim. Mas só foi esses trabalhos. Tive 6 anos na escola, não é? E depois já não trabalhei mais por conta de outrem, só para mim mesma, não é?
Entendi. O que te levou a empreender, a você não ficar trabalhando no consultório de alguém e trabalhar por conta própria? E porque eu tinha, é o que eu disse, não dava tempo para eu cuidar dos meus clientes. Eu trabalhei em alguns escritórios, mas preferi trabalhar num escritório que não era remunerado, porque eu mesma fazia a minha remuneração. Boa. Entendeu? Trabalhei num escritório só com estrangeiros, um escritório bom também. Meritocracia pura. E depois eu peguei e falei assim, olha, eu só posso trabalhar para doutora se for meio período. Aí porque às vezes eu saía muito tarde do escritório, e aí ela falou assim, mas meio período por 350, porque eu ganhava 750. É muito pouco. Eu falei assim, não, eu trabalho meio período por 750. Aí ela falou assim, eu vou pensar. Aí pensou e aceitou. E eu pensei assim, ai meu Deus, eu queria que ela não aceitasse. Aquilo que a gente estava falando lá atrás, né? Sobre posicionamento. Sim. Aí ela aceitou eu trabalhar por 750 euros meio período. Mas foi indo mesmo assim, não chegava, porque eu depois tinha que cumprir com os meus clientes. E 750 euros era o que eu ganhava num cliente meu se eu trabalhasse, entendeu? E aí eu saí do escritório, falei que não dava, deixei realmente as portas abertas. E foi uma pessoa que eu aprendi muito. Todos os escritórios eu aprendi que eu trabalhei. Aí eu fui trabalhar para um escritório que não era remunerado, porque aí eu não precisava cumprir horário. E aprendi as coisas com um doutor que já tem 30 e poucos anos de profissão, não é? E depois ia fazer os meus trabalhinhos, né? As minhas coisas dentro da minha competência. E era assim, porque, assim, ser advogado é aquilo que já ouviu dizer. Não é fácil. Quando você vê um advogado, você pode saber que ele tem muitas batalhas mesmo, porque ser advogado não é para todos. Muitos podem entrar, mas poucos vão sair dali. Exercerem todos. Porque é muito... Você vê, você fica 3 anos... sem estar fixo. O estágio não é remunerado, não é igual à magistratura. O estágio não é remunerado, você tem que pagar a ordem. Então, é muito complexo, não é para todos. E hoje em dia eu fico vendo, às vezes eu vejo uns advogados com uma cara de cansado, sabe? Assim, de acabado. Aí eu falo assim, meu Deus, eu sei o que é isso. Lu, sei que você está atrasada, tem bastante compromisso hoje. Sim, tem. Para finalizar o nosso podcast, quero te deixar uma mensagem aí para sua audiência, para nossa audiência. E quem quer cursar advocacia, o que tem que fazer e a forma que tem que agir? Pronto. Fazer a universidade, não é? Ver se é essa a sua vocação, né? Porque tem pessoas que estão ali não têm vocação, só fica sentado a escrever, né? E seguir em frente, que atrás vem gente. E agarrar as oportunidades. Se tá com uma oportunidade boa, aproveita a oportunidade mesmo. Se alguém te inscrever para fazer um curso e pagar, igual foi a Liliana, pagou para mim, aproveita, se dedica. É bacana você falar sobre como identificar a oportunidade. É complicado. Como identificar? Como é que eu identifico a oportunidade? É uma coisa que chega, assim, do nada mesmo. Eu mesma também já fiz oportunidades para outras pessoas também. Entendeu? Que eu vejo o potencial, é alguém que te vê maior do que aquilo que está ali visto fisicamente. É alguém que te vê por dentro. Não é por dentro, é ver a sua... Mais do que tem ali. Mais do que tem ali, entendeu? E nunca na vida eu pensava nisso. Estava satisfeita ali na escolinha, trabalhando, não é? Então, aproveita a oportunidade. Se alguém quiser investir mesmo também, as pessoas têm que investir em outra pessoa também. Investir em palavras, investir em conhecimento e falar, vai em frente, você consegue, você é o melhor, entendeu? Ver o potencial nos outros e acreditar nos outros. Isso é essencial também. E isso é bom para quem acredita também,
né? Para o meu público, eu queria agradecer para todos que estão a ver, minha irmã, minha mãe, meu pai, as minhas filhas, não é? Eu queria falar também que vou ter uma empresa agora, montei uma empresa agora. Tá abrindo né? outra empresa? Sim, vou abrir uma empresa agora. Voltado? Para manutenções. Bacana. Manutenções preventivas, com um sócio meu. A gente já tem amadurecido essa ideia. É já. tipo aquele marido de aluguel? Sim, é mais ou menos. Isso mesmo. Muito Pessoas bom. que Muito aqui, bom. Grande a ideia. população aqui é mais idosa, não é? É, uma grande ideia Entendeu? isso. Então, a gente já tem o projeto já para avançar. E já temos alguns trabalhinhos, não é? E eu cuido da parte jurídica da nossa empresa e ele cuida Que da bacana. parte de... Top demais, grande ideia, viu? Grande ideia mesmo. Ela vai voltar É de São Paulo, meu sócio. Você vai voltar aqui para contar essa história dessa empresa aí Sim. quando ela estiver Subindo. É isso aí. Galerinha, quero agradecer a vocês. A nossa convidada está atrasada, está cheia de compromisso aqui. Eu não vou prender mais ela aqui. Se tiver a oportunidade de perguntar, quem perguntou, quem não perguntou, não vai Paciência. perguntar mais agora. E Lu, muito obrigado. Obrigada, Obrigado de coração por ter estado no nosso convite. E só desejo a vocês o progresso. O progresso.